pessoal, tudo bem com vocês? Vamos dar continuidade às aulas e hoje o assunto, o estudo é sobre o valor máximo e o valor mínimo de uma função quadrática. Lembrando que nas aulas anteriores o estudo então foi sobre o vértice, né, de uma parábola. E o vértice é aquele ponto, né, de retorno, onde a parábola então muda de sentido. Vocês também podem acompanhar esse assunto lá no capítulo 4 do livro didático de matemática. Na sequência, então, nós temos o seguinte: quando a gente tem, então, uma função do segundo grau, o gráfico da função do segundo grau, ela é representada, então, por uma parábola. Essa parábola, então, pode ter a concavidade voltada para cima ou para baixo, dependendo, então, do coeficiente A. O coeficiente A é aquele valorzinho, então, que está multiplicando, que está ao lado ali do x ao quadrado. Então, se esse valor ele for positivo, a gente tem a concavidade voltada para cima. Se aquele valor que está ali ao ladinho do x ao quadrado ele for negativo, então a parábola terá a concavidade então voltada para baixo, ok? E quando então ela será valor máximo? Veja bem, o vértice da parábola é considerado um ponto de máximo quando a concavidade da parábola está voltada para baixo, ou seja, quando o valor do coeficiente A é menor que zero. Então, ali você tendo uma função do segundo grau, e aquele valorzinho, né, que está multiplicando o x ao quadrado, ele for negativo, então a gente tem ali um ponto de máximo, né, o valor máximo, ok? Observando, então, aqui no gráfico, ó, nós temos, então, o y vértice, esse, então, é o valor máximo, né? O máximo, né, que alcança aqui essa parábola, ok? Nós temos o ponto V, o vértice, né? Esse ponto, então, que é o par ordenado, né? Ele é formado, então, pelo x vértice e pelo y vértice. Então, se nós tivermos que calcular o y vértice, né, esse valor máximo, nós vamos utilizar a formulazinha y vértice igual a menos delta dividido por 4 vezes o A, tá? E se tiver que calcular o x vértice tem a formulazinha, x vértice é igual a menos B dividido por 2 vezes o A, ok? Então, o valor máximo, porque é o ponto mais alto da parábola, ok? O vértice, então, que é o ponto máximo, né? De repente tem que calcular esse ponto máximo, então, igual eu falei, a gente vai estar utilizando, né, ou calculando o valor do x vértice e o y vértice pelas formulazinhas, ok? Aqui tem um desenhozinho, né, representando, então, a pessoa ali chutou a bola ao gol e a trajetória, então, da bola descreve justamente, né, uma parábola, né, de concavidade, então, voltada, né, para baixo. E aí a pessoa chutando a bola, ela atinge, né, um ponto mais alto e de repente então ela começa ali a cair. Então a gente tem um valor máximo, né, um ponto máximo, ok? Na sequência a gente tem o valor mínimo, né? Então quando que vai ser valor mínimo? O vértice da parábola é considerado um ponto de mínimo quando a concavidade, né, da parábola está voltada para cima. Isto é, quando o valor do coeficiente A é menor, né, que zero, maior que zero. Então, quer dizer, quando você tem ali uma função, né, do segundo grau, e aquele valor que está, né, com um x ao quadrado, juntinho ali o x ao quadrado, ele for positivo, né, maior que zero, então nós temos um valor mínimo, ok? Então, observando aqui no gráfico, ó, o y vértice, ó, observem, ele, então, nós temos aqui o valor mínimo. Para calcular, então, esse valor, nós vamos utilizar a formulazinha y vértice igual a menos delta dividido por 4 vezes o A, ok? O ponto aqui, que é o vértice, né? O ponto, então, par ordenado, que é formado, então, pelo x vértice e o y vértice, né? Então, se nós tivermos que calcular esse ponto, a gente vai ter que fazer, né, os dois cálculos, calculando o x vértice pela fórmula igual a menos b dividido por 2 vezes o a, ok? Então, valor mínimo porque é o ponto mais baixo, né, da parábola, ok? Então, vértice, quando nós tivermos que calcular o ponto de mínimo, então, o ponto de mínimo é formado pelo x vértice e o y vértice, ok? Nós temos aqui, né, um desenho representando, então, uma parábola de concavidade, então, voltada para cima, né? O carrinho aqui descendo,
né, a torre, e olha só. E aí o carrinho vai descendo, de repente ele começa a subir. Então, a gente tem justamente aqui, né, um ponto mínimo, ok? Na sequência, então, nós temos os exemplos para ficar mais fácil, né, a compreensão. O exemplo 1 diz o seguinte: dada a função f de x igual a x ao quadrado menos 4x menos 5, né? Verifique se admite o valor máximo ou o valor mínimo e calcule, então, esse valor. Então, veja bem, para nós analisarmos, né, se é o valor máximo ou o valor mínimo, vamos analisar aqui, olha só, o x ao quadrado, ele, então, é o quê? Positivo, né? Se ele é positivo, então, nós temos ali um valor mínimo, né? Então, o A ele é maior que zero, admite, então, o valor mínimo. Como ele quer que a gente calcule, né, esse valor, então, nós vamos utilizar a formulazinha do y vértice, ok? Mas antes aqui, vamos colocar os coeficientes primeiro, definir os coeficientes. Então, o x ao quadrado, o valor do coeficiente é 1, né? O valor do coeficiente b, nesse caso aqui, ó, menos 4. E o coeficiente c, então, menos 5. E aí, então, para calcular o valor mínimo, como eu disse, vamos, então, calcular o y vértice, ok? Lembrando, então, que o y vértice, a fórmula é igual a menos delta dividido por 4 vezes o a. E aí, então, nós temos que calcular primeiramente, né, o discriminante, o delta. E aí, o delta, então, a formulazinha é igual a b ao quadrado menos 4 vezes o a vezes o c. Vamos fazer a substituição para calcular esse discriminante. E aí, então, nós temos delta igual, qual o valor do b? Menos 4 ao quadrado. Vamos aqui colocar entre parênteses, né? Menos 4 vezes o valor do A, que é 1, e o valor do C, que é menos 5, né? Vamos utilizar aqui o parênteses também, ok? Então, aqui, resolvendo, a gente tem menos 4 ao quadrado. Então, é menos 4 vezes menos 4. Menos com menos é mais, 4 vezes 4 é 16, né? E aí, desse lado aqui, vamos multiplicar, fazer jogo de sinal. 4 vezes 1 é 4, 4 vezes 5 é 20. Menos com menos é mais. Então, nós temos aqui que o discriminante, então, 16 mais 20 resulta, então, em 36. Agora, então, a gente consegue calcular, né, o y vértice, então, substituindo aqui, y vértice menos 36 dividido por 4 vezes o a valor do a, nesse caso, é 1, né? Então, aqui, y vértice menos 36 dividido para 4, nós teremos, então, que o y vértice é menos 9. Então, o valor mínimo, né, nessa questão é menos 9, ok? Na sequência, aqui só lembrando também, né? Então, se o exercício pedir o ponto de máximo ou de mínimo, aí nós temos que calcular o x vértice e o y vértice. Lembra que o ponto, então, é formado, né, pelo par ordenado. O par ordenado, então, do vértice é o x vértice e o y vértice. E quando o exercício, então, pedir apenas o valor máximo ou mínimo, né, igual nesse caso aqui, então, nós vamos apenas calcular, né, o y vértice, ok? No exemplo 2, nós temos o seguinte: a trajetória da bola num chute a gol descreve aproximadamente uma parábola, conforme tem aqui no desenho, supondo que a sua altura é o y em metros e o x é o tempo em segundos, e que após o chute, né, seja dado, então, por y igual a menos x ao quadrado mais 6x determine. Na letra A, então, vamos determinar o seguinte: em que instante a bola atinge a altura máxima? Instante já é o tempo, né? Qual é o tempo, então, que a bola atinge ali a altura máxima, ok? Instante, então, está correspondente ao que? O eixo, né, dx. E aí nós vamos utilizar, então, como é o eixo de x, nós vamos utilizar a fórmula, né, do x vértice. Mas antes, vamos definir os coeficientes primeiro. Coeficiente A, nesse caso, então, aqui, ó, é menos 1, né, que está multiplicando ali o x ao quadrado. Coeficiente B é 6. E o C nós não temos. Nesse caso, então, é 0, ok? Então, vamos lá. Então, letra A, o instante é o valor do x vértice. Então, x vértice, a formulazinha, então, é x vértice igual a menos B dividido por 2 vezes o A. Então, vamos só substituir. Então, substituindo x vértice menos B, o valor do B é 6, né? Menos 6, não pode esquecer, gente, do sinal, né, da fórmula ali.
E aí, então, dividido por 2 vezes o valor do A, que é menos 1, né? Então, fazendo aqui a multiplicação, e nós temos menos 6, dividido, então, por 2 vezes menos 1, menos 2. Fazendo o jogo de sinal e a divisão, nós temos, então, menos com menos é mais, 6 dividido para 2, então, o x vértice é 3. Então, quer dizer que a bola, então, leva ali 3 segundos para atingir a altura máxima, conforme nós temos aqui nesse gráficozinho. Então, para ela chegar aqui, ó, nessa altura máxima, ela levou, então, 3 segundos, ok? Agora, então, na letra B, qual é a altura máxima atingida pela bola, né? Qual será essa altura? Então, nós vamos calcular, olha só, a altura máxima, observando aqui, ó, nós temos com relação a quem? Ao eixo DY, né? Então, nós vamos utilizar a formulazinha do Y vértice, ok? Então, a altura é o valor do Y vértice. E aí, nós temos, então, a fórmula igual a menos delta dividido por 4 vezes o A. Nós não temos o valor do discriminante, né? Então, nós vamos ter que calcular primeiro, vamos colocar aqui a formulazinha, delta igual a B ao quadrado menos 4 vezes A vezes o C. Vamos fazer a substituição. Então, vamos lá. Delta igual ao valor do B. O valor do B é 6, então fica 6 ao quadrado, menos 4. O valor do A, menos 1. E o valor do C é 0, né? Então, aqui resolvemos. 6 ao quadrado, 6 vezes 6, 36, né? Menos com menos é mais, 4 vezes 1 é 4, 4 vezes 0 é 0. Ó, cuidado, multiplicando por 0, a gente tem ali o resultado 0. Então, ficou 36 menos 0. E aí, então, o discriminante é igual a 36. Substituindo, então, aqui o delta, né? Então, o y vértice é igual a menos 36 dividido por 4 vezes o valor do A. O valor do A, então, é menos 1, né? Então, o y vértice vai ficar menos 36 dividido por 4 vezes menos 1, menos 4. Y vértice, menos 36 dividido para menos 4, faz o jogo de sinal e divide. E aí nós temos, então, que o y vértice é igual a 9 metros. Então, a pessoa ali chutou a bola e essa bola, então, atingiu a altura máxima de 9 metros, ok? Então, a altura máxima atingida pela bola é de 9 metros, certo? Na sequência, nós temos, então, o exemplo 3. O lucro de uma fábrica na venda de determinado produto é dado pela função Lx igual a menos 5x ao quadrado mais 100x menos 80, né? Onde o x representa, então, o número de produtos vendidos e Lx é o lucro em reais. Então, determine o lucro máximo obtido pela fábrica na venda desses produtos. Ela quer saber apenas, né, o lucro máximo. E esse lucro máximo, então, nós vamos conseguir ali encontrar esse valor, determinando, então, o y vértice, ok? Só aqui lembrando, né, como o x ao quadrado, né, o coeficiente a aqui, ó, é menos 5, então ele é menor que 0. Então, temos a concavidade voltada para baixo e o valor é máximo, né? E o lucro máximo é o valor que iremos calcular, então, pelo y vértice, ok? Antes, vamos definir os coeficientes. Coeficiente A, nesse caso, é menos 5. Coeficiente B é 100, né? E o coeficiente C, então, menos 80. E aí, então, nós vamos aqui para a fórmula. Y vértice é igual a menos delta dividido por 4 vezes o A. Temos que calcular o discriminante primeiramente. Então, a fórmulazinha, né? Delta igual a B ao quadrado menos 4 vezes A vezes o C. Vamos fazer a substituição. Substituindo, então, delta igual ao valor do B é 100. 100 ao quadrado, eu coloquei aqui entre parênteses, menos 4, o valor do A, que é menos 5, e o valor do C, então, que é menos 80, também usei o parênteses, ok? Então, resolvendo a potência aqui, 100 vezes 100. 100 vezes 100, nós temos, então, 10.000, né? Menos com menos é mais, mais com menos é menos. 4 vezes 5, 20. 20 vezes 80, então a gente tem aqui 1.600. Então, fazendo a subtração, nós temos, então, que o discriminante é 8.400, né? Fazendo a substituição, voltando aqui para o y vértice, então, nós temos que o y vértice é igual a menos
8.400 dividido por 4 vezes o valor do A, que é menos 5, né? Fazendo, então, ali a multiplicação, né? Nós temos, então, que é menos 8.400 dividido, então, por 4 vezes menos 5, menos 20, né? Então, fazendo o jogo de sinal e fazendo a divisão, nós temos, então, que o y vértice é igual a 420. Então, quer dizer que o lucro aqui, né, máximo, né, dessa venda aqui dos produtos nessa fábrica é de 420, né? Portanto, o lucro máximo obtido pela fábrica é de R$ 420, ok, pessoal? Então, assistam, reassistam. Tem dúvida, gente? Entre em contato, tá? Não deixe de perguntar, uma excelente aula para vocês.